Portuguese Unschooler. Mas que raio é isso, pá? Ever wondered what Portuguese Unschooler was? Well, today is your lucky day because I'm going to explain it. So I'm going to start giving a short summary what I mean by what the philosophy is of the language in school, and then the explanation itself, I'm going to do it in Portuguese with some headlines so that you know you don't get lost in the conversation. But of course, depending on your level of Portuguese, you should perhaps want to use subtitles either in Portuguese or in English. Just check the settings button of YouTube. So here are the 7 principles of the language on school. Number 1, no Portuguese. By that I don't mean that I do not speak Portuguese, I mean Portuguese as a no thing before you actually come in contact with it, but more on that later. Number 2, of course I forgot already, the patterns of Portuguese, aka grammar. Number 3, bridge-free relationships. The free one is really hard to pronounce. Notice how the Portuguese do it. 3 and 3s. Anyway, bridge-free relationships. Number 4, the mirror effect. Number 5 is goodbye in goals. Hello means. Number 6, act as an adult. That is expected of a Portuguese language schooler, just a warning. Number 7 is open up for the different. So this is it. I'll explain more in a bit in Portuguese. And don't forget that there is a special invite at the end. Don't forget, no, as in how could you know? I haven't mentioned it yet, have I? Anyway, excited, curious, looking forward to it. Give this a like and subscribe and see you in a bit. O que é que eu quero dizer com esta história do não português, no Portuguese? Basicamente, quando nós entramos em contato com a língua, já vimos com uma carga muito forte de preconceitos. Preconceitos é como se diz, mas estou aqui a focar no pré, que vem antes. Preconceitos sobre se vamos ser bem-sucedidos ou não, mesmo antes de começar, se vai ser difícil, se vai ser fácil, se uma vez que eu já sei espanhol, então de certeza que vai ser fácil, os verbos vão ser difíceis para mim, não me vou sequer dedicar à escrita porque não vou precisar. E na verdade o português, antes de entrarmos em contato com ele, portanto eu estou a dizer entrar em contato, nem mesmo antes mesmo de começarmos a aprender, o português não existe, é um não português. E do momento em que, sei lá, ouvimos a primeira música, ouvimos a primeira referência ao português, aí sim o português ganha vida, porque entramos em contato com ele. E isto aplica-se a qualquer relação que nós temos, no fundo. Portanto, partimos do zero para nos relacionarmos com a língua. Vai haver, claro, outras questões que vão surgir à medida em que vamos aprendendo mais a língua, mas é bom começar com esta ideia de que o português não existe sem mim, para mim, não é? E da mesma maneira que o português precisa de nós para ganhar vida, o português também nunca teria sobrevivido sem um acordo coletivo de algumas regras, de alguns padrões, porque senão seria um espírito tão livre que qualquer pessoa falava da sua maneira e ninguém se entendia. Então, estou a falar de gramática, dos padrões do português. Tem sempre que haver uma base, qualquer língua, e essa gramática, por mais complexa que seja, é sempre complexa se não é nos verbos, é nos tons, se não nos tons, é nas declinações. Há sempre alguma coisa que vai requerer mais trabalho, mas é importante ver que essas regras, esses padrões estão lá para nos ajudar, é só para que nos entendamos, porque se eu vou ignorar o acento na primeira pessoa do plural, em português, estamos a falar de presente e passado, eu digo cantamos ou cantamos, o acento está lá para me ajudar, é para abrir a vogal, para eu saber que estou a falar, para a outra pessoa saber que eu estou a falar do passado. Portanto, não é para nos irritar, não temos uma associação por trás do português a irritar os estrangeiros ou até mesmo os portugueses a dizer não, vai ter que ser assim porque faz mais sentido. Não, nós coletivamente vamos devagar, não é um processo de certa forma lento, vamos alterando a língua baseado em, enfim, coisas que acontecem, tendências e tal,
para que seja claro o que é que as pessoas dizem. Portanto, eu vejo muito a gramática como a base, a fundação do português, não é? Neste caso, e é sempre bom ter uma base sólida, não é? Para qualquer construção. A questão é se temos que cair num perfeccionismo. Pode ser um objetivo de soar como um nativo, mas como deves saber, nem mesmo nativos de qualquer língua vão falar perfeitamente. Claro que há pessoas que falam melhores que outras, mas em geral há sempre erros típicos em qualquer língua, né? Nos nativos da própria língua. Portanto, o que eu acho interessante na Language and School, o que nós fazemos é ajudar as pessoas a ver qual é o padrão. Porque há sempre um padrão na gramática, não é? Porque não podia ser tudo irregular. O irregular certamente vai aparecer mais vezes, portanto, quanto mais nos estivermos expostos a conteúdo nativo, mais vai entrar. E o que é regular, não temos que perder muito tempo, é só perceber qual é a regra, ver o padrão, lá está, e depois move on. O que eu chamo aqui de bridge-free relationships, portanto, são relações que a língua nos possibilita de formar sem intermediários. Portanto, aprender português permite-nos chegar a outras pessoas, é isso que a língua faz, diretamente, sem o trator, sem o dicionário, sem o tio, a tia, a prima, o vizinho para traduzir. Claro que em certas alturas é bom ter essa rede, de qualquer maneira não há nada tão espetacular como ser capaz de sair de casa e cuidar dos nossos próprios assuntos, ir ao cabeleireiro, comprar não sei o quê, ir ao mecânico, fazer tudo o que no dia-a-dia nós fazemos na nossa língua, mas agora em português. O princípio é incómodo? É, mas é possível e pays off. Eu não me lembro em português. Do you already see yourself as a Portuguese unschooler? Let me know in the comments. O que eu entendo aqui por mirror effect tem a ver com um fenómeno que acontece quando começamos a aprender português, que vem muita coisa ao de cima. De repente sentimos estúpidos, sentimos incapazes, não conseguimos tratar de coisas banais, pagar a conta da luz, ou ir ao supermercado, ou alguém diz uma palavra e a pessoa faz figura de burro porque respondeu outra coisa que não tinha nada a ver. Portanto, aprender português significa que ao princípio e durante o tempo todo, eu acho, vamos sentir as nossas inseguranças, os nossos medos vêm ao de cima. É uma coisa que aprender uma língua faz. Eu já aprendi 9, 10, portanto, aconteceu muito. E é muito incómodo. Portanto, é uma coisa que na Language and School não deixamos isso de lado. Não dizemos, não, deixa estar, não ligues e vai-te embora. Não, nós olhamos para isso, porque senão nunca mais fazemos nada a respeito e certamente tem um impacto na forma como se vai aprender a língua. O fim e esta pressa de chegar a um nível de fluência. Claro que é sempre bom saber porque é que estamos a aprender português, não é que um dia acordamos e quero aprender porque não sei, porque sim, no dia a seguir já não. Isso também não ajuda. Mas na Language at School o que eu gosto sempre de ouvir dos meus possíveis unschoolers é de onde vem essa vontade de aprender português. Porque se eu tenho um fim em mente, sei lá, daqui a 6 meses eu quero fazer tal e tal coisa. E se a pessoa está muito agarrada, sei lá, porque ouviu não sei quem, o vizinho que aprendeu português num ano, então eu vou aprender em 6 meses. A pessoa se calhar, fica surda e cega para as oportunidades, as surpresas, os encontros que poderia ter no caminho, não é? Então é bom estar sempre atento e aberto a essas experiências que acontecem, com certeza, sempre acontecem, nem boas nem más, sem julgamento, acontecem e seria uma pena se não estivéssemos abertos a isso, não é? De um Portuguese unschooler, eu espero que seja um adulto, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não existe espaço para refilanço, refilar, que apesar de ser uma coisa muito portuguesa, não há espaço para isso aqui, porque somos adultos.
a pessoa está aqui porque quer. Para além disso, não fomentamos a comparação. Há sempre pessoas que estão mais avançadas no nível da língua e podem ou devem ser vistas como inspiração, mas na verdade nós trabalhamos não tanto como níveis de língua, de fluência, mas mais como trabalhamos todos juntos, porque uma pessoa que está mais avançada na língua e consegue se expressar melhor, talvez já tenha esquecido conceitos de gramática básicos. Então, uma pessoa que está a começar tem isso fresco na sua memória e vão-se ajudar um ao outro. Perdi-me. Outra coisa que não há também é certificados. Portanto, o certificado de português A2, o B1, não existe. Notas de exercícios feitos na nossa plataforma também não existe. A não ser que a plataforma não me deixe corrigir nada sem dar uma nota. Mas não tem valor intrínseco, porque o verdadeiro teste é na rua, não é? Na vida real é que a pessoa vai ver: isto não funcionou. Enganei-me na palavra. A pessoa não me percebeu, tem que corrigir a minha pronúncia. E são essas expressões, são essas experiências que nos vão a mostrar o incómodo que é aprender português, mas que nos vão deixar uma marca muito maior do que um teste que está lá, uma cruzinha a dizer não é isto, é aquilo em português. Concordas? To open up for the different. Então, na Language and School também queremos que as pessoas que se abram para o diferente, e isto tem a ver muito com o fato de eu ouço muitas pessoas a dizer: pois é que eu quero deixar de traduzir na minha cabeça ou num tradutor qualquer, eu quero falar português de raiz, portanto não pensar que em inglês diz assim, então vou traduzir para português. Como e quando é que se faz essa transição? Basicamente é quando se percebe, leva tempo, mas é perceber quando é que em português não se diz assim. Portanto, não focar no que, não partir daquela base do inglês. E isto tem muito a ver com nós mesmos. Portanto, a Language and School basicamente está aberta para pessoas que estão dispostas a se descobrirem na sua faceta portuguesa e descobrir, antes de mais, a sua voz em português, porque eu acho que na fala tem muito poder a fala das pessoas, não é? E então, no princípio, há muita gente que acaba por encontrar maneiras de sobreviver em Portugal falando inglês, ou tendo sempre alguém que traduza, ou só se comunicando com pessoas, ou só com estrangeiros, ou só com pessoas que sabem falar inglês, e portanto perdem uma oportunidade de perceber o que é diferente, não é? O que é que há de especial em Portugal, não vão ao cerne da questão. Então isso aplica-se tanto na língua como, enfim, em nós mesmos. The different, after all, is not a threat, it's just a new perspective, a new way of looking at things. So, if this did not scare you too much, and you're interested in knowing if you could become a Portuguese unschooler, if there is one in you, then you're free to book a call. I'll leave a link below in the description so that we can talk more. If you're looking forward to start learning European Portuguese outside of the box, I strongly recommend you to watch this video next on how to learn it faster in a more effective way. Eu vou estar aqui para a semana também, vejo. Até lá!